Bom, gente, então boa noite novamente. Hoje a gente está começando mais uma aula de resistência dos materiais aí do primeiro subsequente e vamos dar início aí a essa aula, tá? O pessoal que está faltando, a gente deu uma esperada aí, então eu vou postar todas as aulas para vocês e aí vocês podem acompanhar lá no canal do YouTube, tá? Professor, Pois não, pode falar. o senhor poderia esclarecer melhor como é que o senhor quer que a gente faça o vídeo da atividade? Uhum. Não, então, vocês viram lá os exemplos, como os meninos fazem? Eu não tive a oportunidade ainda de assistir, não, mas eu vou olhar. Eu passei o dia hoje muito atarefada. Cheguei em casa, já era muito tarde. Pronto, é o seguinte, os meninos, eles sempre fazem, né, isso aí já é uma prática comum das outras turmas, tanto é que eu coloquei lá o link do canal, meu canal onde eu jogo o link dos alunos, mas assim, não existe um padrão não, tá? Tem aluno, por exemplo, que não gosta de mostrar, então mostra só as mãos e vai falando. Tem aluno já que não tem problema em estar se mostrando, então ele mesmo vai lá e explica. Tem aluno que faz uma edição, entendeu? Tem aluno que faz TikTok, aqueles TikToks. Então, assim, fica a critério de vocês, tá? A gente sempre faz para tá colocando lá no canal para ir divulgando, né, esses materiais. Então, lá no meu canal eu já tenho alguns exemplos dos vídeos que os alunos eles gostam de fazer. Normalmente, quando começa a disciplina, o pessoal fica meio perdido mesmo como fazer, mas no final eles sempre querem estar fazendo o vídeo, tá? E aí fica bem interessante, assim, quando todo mundo faz, a gente coloca lá no canal, pode ver vídeo do outro, tem até alguns eu que eu mesmo faço, tá? Aí lá no canal tem alguns exemplos. Quem tiver dúvida, pode falar comigo, a gente tem algumas ideias para ir fazendo. Mas lá, Professor, foi o senhor quer que faça um vídeo, exatamente. falando sobre a matéria de resistência de materiais? Sobre 4 coisinhas que estão lá explicadas Eu não vi ainda não. Aí, como é? Outra pessoa tem que, a gente tem Ó, que falar, outra pessoa fazer a não, gravação. você que sabe, deixa eu rapidinho, deixa eu entrar Não, aqui. meu celular é ruim que só, a câmera é um pouco basenta, é queimada, tem até uma mancha nela. Não sei não Uhum. como é que vai ficar nesse vídeo, não. Espera aí, deixa eu só mostrar aqui Já para você. apliquei 2 vezes o visor, mas não tem jeito, é quebrado. Entendi. Hum, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como é que os alunos eles gostam de fazer. Fica bacana, fica bem legal os vídeos. Aí manda pela anexo, igual a atividade anexa, Isso. Entendi. Meu Deus. Só um momentinho aqui, gente, para eu. Oxente. Deixa eu achar aqui o canal. Vou tentar fazer. Certo. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Queria que quando eu apresentar certo, vocês estão conseguindo ver aí, tá? Estão conseguindo ver? Professor, Ah, sobre o trabalho que o senhor pediu, o vídeo, assim, a parte de deslocamento eu entendi, eu só não entendi essa parte de força. certo. Queria que o senhor explicar como é a parte de força para mim. Tranquilo. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que os alunos normalmente fazem. Ó, É, por exemplo, e são vídeos curtinhos, sabe? O pessoal faz de 1 minuto e pouco. Normalmente não é. Eita, agora deixa eu ver se minha internet vai abrir aqui, tá? Pode começar se apresentando, dizendo que é aluno do IF.
o curso que faz. Assim, ó. Eita, porque minha internet tá meio ruim. Mas eu sei mais ou menos como é. A minha prima faz agronomia em Juazeiro, engenharia agronômica, e ela fez um vídeo falando sobre poluição, Entendi. sociologia. E eu fiquei gravei. A gente chegava no bairro de Assino Coelho, aí viu os pneus, degradação ambiental, aí, né? Assim, a gente chegava nos pneus, Uhum. no terreno baldio onde tinha construção, e aí ela falava e eu filmava. Aí ela foi É. juntando e mandou. Pronto, exatamente, ó. Tem gente que faz assim. Tem vários vídeos aqui dos alunos. Tem, ó, eu mesmo, né? Tem alguns que eu faço. Sempre a gente usa muito régua, né? Porque dá sempre aqueles. Então demonstra, ó. A minha terra nova me faz uma falta nessas horas, Pronto, porque esse exemplo que o senhor está dando da régua é a questão de deslocamento, não é isso? Quando a É, régua faz. ali, por exemplo, ela vai estar, Não, né? ali é o Na exemplo de deformação, né? deformação, quando bota um Exatamente. peso que ela, né, professor? É, Um peso que exatamente. ela não suporta, aí ela vai deformar. É, a É gente vai vendo aquele deformação, exemplo. porque eu troquei, é deformação, é Isso, deslocamento. isso. Ó, tem gente que faz TikTok, ó. Aí bota música, tá entendendo? Aqui, ó, são vídeos falando sobre os prédios, então tem um monte de vídeo aí que o pessoal faz, né? É assim, cada um, ó, tem aluno, Professor, é oi, só um vídeo falando sobre força, deformação e o que mais? e deslocamento. Deslocamento. Somente isso. Tem que Tem, conter os três. tem que conter lá, dar um exemplo, né? Dar um exemplo cada um, entendeu? É só Aí, justamente isso que eu queria entender, a questão da força. Eu queria entender aham. essa questão da força para a gente poder falar, né, no vídeo, né? Pronto, a força, é como eu tinha dito para vocês na última aula, né? A força ela é responsável por gerar um deslocamento. Então você vai dizer isso no vídeo e vai mostrar, né? Um exemplo de uma aplicação de Pronto, força, eu posso entendeu? dizer, força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Isso. Aí dou o exemplo da Exa- força. Exatamente. Você pega a Vou força, por exemplo. puxar uma cadeira. Exatamente. É coisas assim, Pronto. simples, entendeu? Aí, aí vou para outra parte. Agora eu vou falar para vocês um pouco de deformação. Aí Exatamente. somos Aí você vai lá e deforma um objeto, tudo mais, exatamente, são coisas nesse sentido, tá? Entendeu? Aí vocês podem ir me mandando, e aí a gente vai evoluindo com essa ideia aí ao longo da semana, do fim de semana. Eu Mas é coisa digo, simples, eu rápida, digo e não faço. mas dá certo. Eu tenho certeza aí que vai dar certo, tá? Aí pronto, quem tiver mais alguma dúvida assim, dê uma olhada nesses vídeos. Quem tiver alguma dúvida mais específica, pergunta lá no WhatsApp, tá? Aí, ó, resistência dos materiais, vamos lá. Hoje eu queria começar alguns assuntos, né? É, a gente ainda está vendo a parte de definições, que a gente precisa entender o que é as definições de cada conteúdo, para que eles possam ser utilizados na prática, né? Para a gente fazer o projeto da nossa estrutura. Então, hoje, só lembrando aqui o conceito de força para a gente, força é, uma, é um agente físico que gera deformação. Pode gerar aceleração, mas no caso da gente ele vai deformar, tá? E existem, né, tipos de esforços que são gerados pelas forças. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Por exemplo, né, imagina aqui que a gente tem um elemento de concreto, tá? A gente tem aqui um elemento de concreto armado. Então, isso aqui, ó, é um elemento de concreto armado, e eu vou
Vou colocar aqui, tá? Aí imagine o seguinte, ó. Isso aqui é uma superfície, tá? Isso aqui é um elemento de concreto armado e aqui ele está em cima de uma superfície, no chão, por exemplo. E eu pego e coloco uma carga, tá? Coloco uma carga aqui em cima, ó. Eu venho aqui e coloco uma carga. O que é que vai acontecer com esse meu elemento de concreto armado? Tá? O que é que vai acontecer? Ele vai sofrer o que a gente chama de compressão. Olha só, ele vai sofrer o que a gente chama de compressão. O que é a compressão? A compressão é o seguinte, ó. Ele está assim, e quando a gente deforma esse elemento de concreto armado, ele vai ficar na sua configuração, ó, vai acontecer isso aqui com ele. Ou seja, ele vai diminuir de tamanho e alargar um pouco. Então, ele sofre o que a gente chama de encurtamento. Tá? Encurtamento. O que é o encurtamento? O encurtamento é o seguinte: a gente tinha aqui esse pilar, né? Digamos que ele estava aqui medindo 3 metros, tá? 3, vou botar assim, 0,0 metros, inicialmente. E quando ele deformou, quando a gente colocou essa carga aqui, imagine que é um pilar, a gente colocou uma caixa d'água lá na estrutura. Ele vai ter agora 2,99 metros, tá? Ah, professor, mas a gente consegue visualizar isso aqui? Se for com um instrumento de precisão, a gente consegue. Se for numa estrutura convencional, não. Por causa de uma propriedade que se chama de rigidez, tá? Rigidez. E eu vou mostrar para vocês do que se trata essa rigidez um pouco mais na frente, tá? Mas isso aqui se chama de compressão. Compressão. O que é que ele sofreu? Um encurtamento. Ele era um pilar e ele ficou mais curto quando a gente colocou essa carga daqui, tá? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Pronto. Esse daqui é um tipo de esforço, tá? É um tipo de esforço que pode agir sobre a minha estrutura. O segundo tipo que a gente vai ver se chama o esforço de tração, tá? Tração. O que é tração? Tração é o seguinte: imagine que esse mesmo elemento, ele está sobre uma superfície, tá? Ele está colado aqui, né, ou chumbado, ou tem uma fundação, enfim, qualquer coisa aqui. E o que é que a gente aplica agora? A gente aplica um esforço para cima, tá? Para cima. O que é que acontece quando esse elemento estrutural, ele é puxado? Ele vai se deformar desse jeito aqui, tá? E sofre o que a gente chama de alongamento, tá? Então, a tração, ela gera um alongamento, tá? Ó, encurtamento, aqui diminui o tamanho. Tração, alongamento, aqui vai aumentar de tamanho. Então, imagine que ele tem aqui, ó, os mesmos 3 metros. E quando a gente colocou essa força aqui, ele sofreu, né, esse alongamento. E agora, ele está medindo, por exemplo, 3,01 metros. Ou seja, meu material alongou, tá? Então, tração é quando acontece isso aqui, e compressão é quando acontece isso aqui, tá? E agora, todo mundo entendeu alongamento ou alguém tem alguma dúvida? Então, a tração, quando tem... quando a tração tem a base e tem outra base por cima, a longa Exatamente. A tração é, por exemplo, quando você tem, ó, imagine que você tem uma caneta
Se você pegar essa caneta e empurrar assim, você está comprimindo ela. A gente não consegue ver, mas ela vai ficar um pouquinho menor. Se você puxa ela, ela está tracionando. É esse mesmo exemplo, né? Imagine que aqui embaixo está segurando, né? Esse elemento de concreto está aqui no piso, e você vem com peso e faz assim. Imagine que esse outro ele está aqui e tem uma carga tendendo puxar ele aqui para cima, tá? Então, o que acontece é que ele está sendo tracionado. E a gente precisa entender quando é que o elemento ele está comprimido ou tracionado, para que a gente possa dimensionar esses elementos aqui, tá? Para dizer qual material e a quantidade de material que eles precisam, tá? Eu vou dar só um exemplo, aí eu pergunto a vocês, vocês olhando para uma obra, ó, eu vou dar aqui, ó. Pronto. Vocês olhando para essa obra aqui, vocês conseguem me dizer qual elemento, se esse elemento ele está comprimido ou se ele está tracionado? Vocês conseguem me dizer? Comprimido. Por quê? Pelo menos eu não estou vendo nenhuma linhazinha na vertical. Estou vendo sempre todas puxadas para o lado de cá. Tipo, sem nenhuma linha no meio. Certo. Eu vou dar, pronto. Alguém acha que ele pode estar tracionado aqui ou todo mundo acha que está comprimido? Está tracionado, tem uma linha puxando lá entre no meio dela. Vão ter esses dois quadros, aí ela tem uma linha. Certo. Olha Eu só. acho que as ferragens foi tracionada, né? Eu Elas também foram acho, puxadas. tracionado, estão puxados. Tem uma linha aqui, ó, puxada. Uhum, pronto. Vamos lá para a gente poder entender isso aqui, tá? Ó, imagina o seguinte. Imagine que a gente tem aqui, ó, esse elemento. Tem tipo uma visga puxando. Como é? Eu achei que tem tipo uma visga no meio, puxando, Certo, entendi. segurando. Isso aqui, ó, a gente só tem que saber, a gente só consegue saber quando a gente sabe qual é a ferragem que tem aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, nesse caso, se eu tenho um peso aqui em cima, tá? O que é que vai acontecer? Esse peso ele vem para cá e vem para cá e vem para esses pilares aqui, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse elemento aqui, ó, ele vai encurtar, né? Ele vai encurtar. Esse elemento aqui, ele vai para baixo, ó. Ele vai para baixo. Então, ele está encurtando, tá? Imagine agora que a gente tem essa situação aqui, ó. Deixa eu botar. Ó, essa situação. O que é que pode acontecer nessa situação, tá? Ó. Imagine agora que eu só tenho um carregamento aqui, tá? Um carregamento aqui. O que é que esse carregamento ele vai fazer, ó? Ele vai ser transferir, né, isso aqui para cá. Então isso aqui ele vai encurtar. Ele vai transferir isso aqui para cá também. Isso aqui vai encurtar. Só que esse ponto ele vai virar como se fosse um ponto de apoio e vai querer subir essa parte, tá? Então, essa minha viga, ela vai querer fazer como se fosse isso aqui, ó. Se apoiar aqui no centro, ó, e subir. Então, o que é que ela vai fazer aqui, ó? Ela vai colocar esse elemento aqui para baixo, colocar esse aqui para baixo também, que é como se fosse o ponto de apoio, e aqui ele vai tender a subir esse aqui. Então, o que é que acontece, ó? Isso aqui vai tender a subir, né? Como se fosse assim, subir. Então, esse elemento ele vai ser tracionado. Essa parte daqui vai tender a encurtar, tá? Encurtar, isso aqui vai ficar menor. E esse daqui tender a encurtar também, tá?
Então, isso aqui, ele vai funcionar, né, como se fosse uma gangorra, assim, né? Imagina você tem uma gangorra aqui, ele vai pegar esse ponto de apoio aqui no meio, né? E imagine que eu tivesse isso aqui, né? Isso e isso. Você coloca um peso somente aqui. Aí o que é que acontece? Ele vai querer fazer isso aqui, ó. Ou seja, vai querer vir essa parte daqui para baixo, essa parte daqui para cima. Então, esse daqui e esse, eles vão estar comprimidos e esse daqui vai estar tracionado. Todo mundo entendeu isso aqui ou não? Alguém não conseguiu entender? Eu consegui entender, professor. Aí, aí como é que faz para evitar que essa parte aqui não seja tracionada? Não, não tem como evitar. A gente tem que dimensionar esse pilar, a quantidade de ferro aqui, para que ele aguente isso aqui, tá? Porque, por exemplo, ó, você vai calcular, vou dar um exemplo para vocês, uma ponte. Ó, uma ponte, ela pode ter um carro somente aqui. Então, o que é que vai acontecer? Quando o carro estiver somente aqui, ela vai querer fazer isso, ó. Uma ponte, ela pode ter carro aqui e aqui. Quando tiver carro nesses dois cantos, ela vai querer fazer isso aqui, ó. E ela pode ter carro somente desse lado, ó. Somente desse lado, entendeu? Sim. Então, veja, ela pode ir desde essa situação aqui, que ela vai querer puxar esse pilar aqui para cima, e desde a situação que você tem um carro em todo canto, ó, que aí o peso ele vai todo para baixo, né? Tá vendo? Entendeu? Então, não é evitar. A gente tem que entender como é que a nossa estrutura ela vai funcionar para que a gente para que a gente possa dimensionar esses elementos daqui, entendeu? Porque, por exemplo, ó, vão existir elementos, ó, imagine que vocês têm, isso aqui já não é uma questão de edificações, mas, ó, uma ponte estaiada, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Pode ser essa daqui mesmo. Ó, isso aqui é uma ponte estaiada, né? Isso aqui é uma ponte estaiada. Eu vou desenhar ela aqui mais simples, ó. Ela tem um tabuleiro de concreto, que é essa parte daqui, tem um mastro central no meio, e aqui, ó, tem os cabos, né, que são os estaios. Né? Todo mundo está conseguindo entender isso aqui? Ó, Vendo né? a figura assim, professor, dá para compreender. Pelo menos eu, sim. Pronto. E aqui, ó, a gente tem o rio, né, passando aqui embaixo. Tá, ó. O que é que acontece? Esses cabos aqui, ó, esses cabos, eles vão estar sempre tracionados. Por quê? Porque eles estão ancorados aqui, ó, aqui eles são presos no concreto, eles estão pendurando essa parte aqui, ó, que seria essa. Então, eles sempre vão estar esticados, entendeu? Eles sempre vão estar esticados. Por isso que eles são cabos de aço, porque o cabo de aço, ele aguenta muito mais tração do que um elemento de concreto, né? Se você pega um cabo de aço e puxa, é muito difícil ele torar, né? Mas você pega um concreto e puxa, o concreto ele vai, né, se despedaçar. Isso aqui é um elemento estrutural também, um cabo, tá? A gente vai ver esse tipo de elemento estrutural. Por exemplo, se você tem uma grua, né? Uma grua também. Tudo aqui você tem que calcular, né? Você tem que saber uma grua. Esse cabo dela aqui, ó, isso aqui é um elemento estrutural também, né? Você tem uma grua lá na construção civil, você precisa saber qual tem que ser o tamanho do cabo para ele aguentar aquele peso. Aí você tem que saber se aquele cabo ele vai sofrer compressão, né, ou tração. Então, assim como todos os elementos estruturais da sua obra, tá? Todos os elementos estruturais da sua obra. Claro, você não pode colocar um cabo na situação que a ponte está fazendo assim, porque senão, quando você colocar assim, o cabo, ele desmorona. Mas não é porque ele é um elemento de concreto que ele tem que estar sofrendo esse peso de baixo para cima, não. Ele pode sofrer uma tração também, tá? Por exemplo, ó, essa casa daqui, ó. Então, a gente tem que saber analisar a nossa estrutura. Isso aqui é a casa em balanço.
O que é que pode estar acontecendo aqui, ó? A gente tem que saber analisar essas estruturas, tá? Vocês precisam começar a visualizar a estrutura de uma forma diferente. Eu tenho um pilar aqui, ó, e tem uma viga aqui, ó. Tá? O que é que pode estar acontecendo, ó? Esse pilar daqui, essa parte aqui de concreto, ele pode estar pendurando essa daqui, ó. Então, essa laje, ela pode estar fazendo uma força aqui para baixo, e essa viga daqui de cima é quem está segurando esse pilar daqui. Ó, então, é como ele está segurando aqui. Então, o que é que ele vai acontecer com ele? Ele vai, ó, alongar. Ele vai aumentar de tamanho. Aí você pode projetar ela desse jeito, ou você pode projetar assim, ó. Você pode colocar essa viga, e essa viga aqui, ela está apoiando esse pilar. E esse pilar aqui está apoiando essa laje. Ó. Então, o que é que acontece nesse caso? Ele vai encurtar. O que é que acontece, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês no exemplo. Ó, normalmente acontece assim, ó. Imagina que eu tenho uma estrutura dessa, tá? Eu faço esse pilar. Aí, se eu fizer uma viga bem grande aqui, o que é que acontece? Bem resistente, eu coloco esse pilar aqui, ó, para pendurar essa vigazinha que tem aqui embaixo, tá? Ou seja, vamos analisar isso aqui. Ou seja, ó, então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Essa laje, ela vai tender a se deformar assim, né? Porque ela é menor. E isso daqui é quem vai segurar. Isso aqui vai funcionar como se fosse um cabo, ó. Como se fosse um cabo. Então, o que vai acontecer é isso, ó. Então, esse caso, isso aqui está tracionando. Por quê? Porque está acontecendo aqui um alargamento. Todo mundo entendeu isso aqui? Vocês conseguiram? Todo mundo entendeu ou não? Sim, entendi. Entendeu, né? Pronto. Se alguém não entendeu... Professor, explicar de novo isso daí, que eu tive que sair para resolver um negócio aqui. Ó, aqui é o seguinte. Sabe? Imagine que eu faço esse pilar e faço uma viga bem grande aqui. Tá? Essa estrutura bem grande. Aí eu coloco essa daqui para pendurar essa. Então, essa daqui é resistente, né? Essa daqui é a resistência, e esse daqui está para pendurar essa partinha aqui de baixo. Então, essa daqui, ó, ela vai tender a se deformar assim, ó, só que ela está pendurada por esse daqui. O que é que acontece? Esse daqui, ele está sofrendo um alongamento, ó, um alongamento. Então, o que está acontecendo aqui é uma tração, tá? Isso aqui é uma tração. Um segundo exemplo, né, uma segunda opção que a gente pode ter para o nosso projeto é o seguinte, ó. A gente tem essa viga, e aqui a gente coloca nesse pavimento aqui, né, uma viga bem grande. E aqui a gente coloca esse elementozinho, e aqui uma bem pequena, ó. Aqui é uma menor. O que é que vai acontecer agora? Essa daqui tem resistência. Então, e essa daqui tem menos, né? A de cima. Então, o que é que vai acontecer? Ó, isso aqui vai deformar assim, e esse daqui ele vai apoiar em cima agora, ele não vai mais pendurar, ele vai apoiar. Então aqui ele está diminuindo de tamanho, isso aqui se torna uma compressão, tá? Ô, professor, Oi. lá em São Paulo tem uns prédios também que é desse jeito aí, assim, Assim. bem estruturados. Pronto. A gente só tem como saber isso aqui quando a gente está fazendo o nosso projeto. Por quê? Porque a gente não consegue, ou então, se a gente for lá com um instrumentozinho de precisão e medir se isso aqui está tracionando ou se está comprimindo. Por quê? Porque essas trações e compressões, elas são muito pequenas. Mas quando a gente está fazendo um projeto, a gente consegue calcular isso aqui, tá? Então, vocês entenderam a diferença de tração e compressão? Agora, E entenderam que só olhando a gente não consegue saber se está comprimido ou tracionado? Sim, entendi. Pronto. Aí, ó, vê só. Que eu vou mostrar? Por que a gente não consegue perceber, tá? Não consegue perceber se isso aqui está comprimido ou tracionado. Por causa de uma propriedade que se chama de rigidez.
Porque Professor, aí aquele lá que o senhor fez a pergunta para a gente, é o quê? É tracionado ou não? não dá para saber. A gente olhando assim não dá para saber. Só se a gente fizer as contas, né, e ver onde é que Não estão é as só, não, cargas. é aquele Oi? outro lá, é o outro, bem anterior. Não dá para saber, não dá para saber. Assim como esse também não dá para saber. A gente só sabe, a gente só conseguiria saber se a gente soubesse como é que ele está se deformando aqui, mas a gente não consegue ver a olho nu, entendeu? Tem que ir com um aparelhozinho lá e olhar. Mas quando a gente está fazendo as contas, a gente consegue, porque isso aqui se desloca só um pouquinho, entendeu? A gente faz assim grande para que vocês entendam, mas é só um pouquinho, entendeu? Entendi. Aí não dá para saber, na verdade. Tem as opiniões, é claro, vocês vão pensar lá como é que a estrutura está se desenvolvendo, mas a gente não consegue saber, tá? Aí, por que a gente não consegue saber? Porque existe uma propriedade que é chamada de rigidez. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é rigidez, tá? Todo mundo sabe o que é uma esponja de casa, né? Você pega uma esponja aí de casa, uma esponja doméstica, ó. Aqui é uma esponja, todo mundo sabe o que é isso aqui. Imagine que você pega uma esponja e imagine que você pega um, né, um bloco de concreto que tem o mesmo tamanho da sua esponja. O que é que vai acontecer? Aí você vem aqui e coloca aqui em cima, tá? Você coloca aqui em cima um pedaço de ferro, tá? Esse pedaço de ferro aqui, ele vai pesar 10 quilos. Vai comprimir. Oi? Aí vai acontecer a compressão. Exatamente. O que é que vai acontecer, tá? Ó, e a gente vem aqui no pedaço de concreto e coloca 10 quilos também. O que é que vai acontecer com a esponja? Vai abaixar. Vai Baixar. afundar. Ela vai diminuir, né? Porque vai ter a Vai compressão. vai sofrer uma tração, né? Ou Uma não? compressão, né? Compressão. Pressão. O Ah, que é que vai acontecer com... Deixa eu botar aqui, né? Esponja. E aqui concreto. O que é que vai acontecer com o concreto? Vai ficar rígido. Nada. Hã? Eu acho que não vai acontecer nada, não. O concreto vai sofrer a tração do mesmo jeito da esponja, só que a esponja vai notar mais do que o concreto, não é isso? Exatamente, ó. Então, o concreto, ele vai, ó, descer só um pouquinho, que a gente não consegue ver. Então, entendam o seguinte, o fato de a gente não... Então, por que isso aqui? Porque a esponja, ela é mais rígida, ó, essa propriedade é de extrema importância, tá? A esponja, ela é mais... Cadê? Aqui, ó. Mais rígida, e o concreto, ele é menos rígido. Então, ou seja, o fato da gente não conseguir ver a deformação não quer dizer que ela não aconteça. Porque todo material, se você colocar uma carga em cima, ele vai deformar. Só que ele vai ser mais rígido ou menos rígido. Então, o fato do concreto deformar pouco não quer dizer que ele não deforme, tá? quer dizer Ó, que sofreu a compressão, só que menos. só que a carga é a mesma, veja, eles estão submetidos ao mesmo peso. Hum. Só que a deformação deles é totalmente diferente. E isso é porque o material, a esponja, ela é mais elástica, né? Ou, eu coloquei é mais elástica aqui, tá? Aqui é o contrário. O concreto, ele é mais rígido e a esponja, ela é menos rígida, tá? Ou seja, a esponja, ela é mais elástica. E o concreto, ele é menos elástico. Aí vamos dizer os... A esponja é mais rígida. Menos Ah, rígido. que o senhor disse mesmo, mas É, menos rígida. eu troquei aqui. Aí vamos imaginar aqui o seguinte, Menos que rígida, agora... mais elástica. Oi?
rígida e mais elástica, né? Exatamente. Aí vamos dizer agora que eu pego um bloco de aço. Eu pego um bloco de aço do mesmo tamanho, né, da mesma altura lá, e coloco esses mesmos 10 quilos. O que é que vai acontecer com um bloco de aço? Se eu botar 10 quilos em cima dele? Ele não vai sofrer quase nada. Se o concreto sofreu pouco, o aço sofreu somente um pouquinho. Quase nada. Porque o aço, ele já é muito mais rígido. Aqui é o aço, ó. Ele é muito mais rígido do que o concreto, tá? Agora imagine que eu faço o seguinte, né? Em vez de 10 quilos, eu aumentei para... Eu aumentei para 10... Vamos dar um exemplo aqui, tá? Para 10 mil quilos. Esses três aqui, ó. Esse e esse. O que é que acontece? A esponja nem se fala, né? Ela vai praticamente sumir, a esponja. Então, 10 mil quilos, um concreto, ele já começa a deformar mais. Pode ser que ele comece já até a fissurar, tá? Ele começa até a fissurar, mas aí a gente já consegue ver essa deformação. E o aço vai se deformar só um pouquinho, tá? O concreto, ó, ele vai deformar e o aço vai deformar só um pouquinho. Por quê? Porque o aço, ele é muito mais rígido do que o concreto, tá? Então, essa propriedade de rigidez, ela é a responsável por fazer com que a gente não consiga perceber as deformações nas estruturas, mas elas se deformam. Tanto é que quando a gente viu aquele vídeo na última aula, daquelas estruturas extremamente flexíveis, ali era porque aquelas cargas elas eram muito altas, né? Então a gente conseguia ver a deformação do concreto. Mas quando você está trabalhando. E assim, ali não era para acontecer aquilo. A gente não projeta. Porque veja só, a gente vai projetar um concreto para acontecer isso aqui com ele? Não. A gente projeta o concreto para que o concreto ele tenha pouca deformação. Porque ninguém vai morar numa casa que o concreto fica se deformando, tá? Então, a gente só consegue ver a deformação do concreto quando ele chega em níveis de carregamento que vá fazer com que ele se deforme, mas a gente não quer. Por isso que a gente não vê. Porque senão, imagina aí, nas casas a gente tá vendo concreto, tá igual aquela ponte que a gente viu da última vez, ou igual aquele estádio. Isso não quer dizer que ele não se deforme. Então, veja, todo o comportamento de uma estrutura, a gente consegue estudar ele a partir do que chama de deformação. E a gente só sabe que tipo de esforço, ó, a gente só consegue saber que tipo de esforço ele está sofrendo quando a gente analisa a deformação. E isso é primordial. Saber que tipo de esforço aquele elemento estrutural que a gente está estudando, ele está sofrendo, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso até agora? Ou tá tranquilo? Quer dizer que sobre a questão da compressão e da tração, isso tem que ser planejado na hora da construção, né? Na hora do projeto. Na hora do projeto. Se você for para uma obra, por exemplo, você vai começar a sua casa hoje. Aí você não faz projeto estrutural, não é projeto arquitetural, projeto estrutural, o calculista estrutural não fez as contas, aí você não sabe. Entendeu? Porque aí a pessoa só vai saber se uma pilastra está sofrendo uma compressão ou uma tração, se a pessoa já tiver o projeto. Calculado. Você tem que calcular isso. Se não fizer o projeto, não vai saber se ela está sofrendo. Não vai saber. Ó, entenda o seguinte, veja só. Se eu pego um concreto, aí a gente, mas é muito difícil sofrer tração. Vamos lá. Se eu pego esse concreto aqui, vamos lá, eu quero que vocês pensem assim, bem, bem intuitivamente mesmo, tá? Sem muita... Se eu pego esse concreto e aplico uma carga nele,
Ó, aplica uma carga nele aqui. O que é que vai acontecer com ele, né? Vai diminuir de tamanho aqui, tudo, tal. Diminui de tamanho, vai diminuindo cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais. A gente não consegue ver não, tá? Mas agora, se eu pego esse concreto e faço isso, ó, venho para cá. O que é que vai acontecer com esse concreto aqui quando eu for aplicar muita carga mesmo? O que é que vai acontecer com ele? A gente vai ver o que aqui aparecendo. Se deformando. Eu peguei um concreto e puxei ele muito, assim. Aí depois que ele deforma, a gente vai ver o quê? Vai cair. As rachaduras. Rachadura, né? Ó, vai acontecer isso aqui. Então, ou seja, quando você vê uma rachadura numa estrutura, aquela rachadura, muito provavelmente, ela aconteceu porque tem uma tração ali. Uma rachadura, ela não vai acontecer. O que é uma rachadura? Olha só. Uma rachadura é quando essa parte daqui, de cima, ó, essa partezinha aqui de cima, ela quer se soltar da parte de baixo, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Ela quer se soltar da parte de baixo. Isso aqui é uma rachadura. Se essas cargas aqui, elas são contrárias, você vai ver seu concreto rachando, né? Se eu pego isso aqui, ó, e inverto, meu concreto vai rachar, ou ele vai tentar ficar cada vez mais próximo do outro? É, ficar cada vez mais próximo, né? Cada vez mais próximo. Então, o que é que acontece? Quando você vê uma rachadura na sua casa, é porque está ocorrendo uma tração ali. Provavelmente, existem outras formas também. Então, aquele elemento seu não está dimensionado para aquilo, tá? Tanto é que quando acontece, né, quando as cargas elas estão daquele jeito, ó, que a gente tinha mostrado, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente passa o ferro, ó. O ferro, ele aparece justamente, ó, por quê? Porque o ferro, né, você pode puxar o ferro. Deixa eu colocar aqui de um jeito melhor, tá? E, ó, a gente coloca o ferro aqui onde aparece tração. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o concreto, ele aguenta você empurrar, mas ele não aguenta você puxar. Então, você tem que saber onde é que está tracionado para que você coloque o ferro ali. Porque o ferro, ele está aqui. Por que que o ferro está aqui agora? Ele está aqui porque é o seguinte, quando isso aqui começar a querer rachar, o ferro segura. Entendeu? Então, não é colocado ali, vamos colocar aqui, porque não. Existe uma explicação. E se você não colocar o ferro onde está tracionado, a sua obra vai rachar e pode chegar até cair, tá? E se você colocar o ferro onde não precisa, você está jogando dinheiro fora, que não é o objetivo da gente. Você fazer um projeto com muito ferro em todo canto, você é um péssimo projetista. Tá? Então, se você não sabe quais são as zonas de tração e as de compressão numa estrutura, fazendo as contas na mão, você é um péssimo calculista. Você está jogando dinheiro fora, você está sendo igual a um profissional que não calcula, que não faz. Né? Esse não é o objetivo de vocês. Tá? E a gente vai ver nessas disciplinas como é que a gente sabe onde é que a estrutura está tracionada e comprimida. Né? Eu digo muito a vocês, ó, o pessoal pega aí coluna pop para fazer de viga. Eu fiz isso há 50 anos. Se faz 50 anos, faz aqui. Tudo bem. Há 50 anos as pessoas estão fazendo isso errado. Não é porque você faz uma coisa por muito tempo que aquela coisa está certa, tá? Então, isso aqui é de extrema importância. Não tem como a gente... Também acontece quando se bate laje, né? Que não tem essas lajes que batem em prédio, é a mesma coisa? Mesma coisa. Ela vai ter lugar tracionado, lugar comprimido, tá? A gente vai ver. O pessoal, quando bate laje, joga. Isso ali serve de alguma coisa? Aquela tela? A água, que quando bate, faz sim, concreto, joga em cima. Serve. Isso aqui realmente serve de alguma coisa mesmo? Serve. Trabalhei no shopping, aí eu vi que quando o menino batia laje lá, tem que ter. Passava água, só que no outro dia o cimento ainda amanhecia rachado. Mas é porque não foi dimensionado certo, né? Porque fizeram errado.
Né? Fizeram errado, porque não tinha um técnico acompanhando, provavelmente, então o técnico que tinha não sabia. Oi? Eu imagino, porque a quantidade de água que entra lá quando tem chuva. É. Ó, vocês sabem você não tem uma malhazinha que joga, quando você coloca a laje, né? Você vai fazer a laje e bota uma malhazinha em cima, antes de concretar. Aquela malha, ela não dá resistência nenhuma à laje. A única função dela é justamente quando o concreto está secando para ele não rachar. Mas você pode jogar uma malha ali mais forte do mundo. A resistência daquela malha, ela não é zero. Não adianta nada. Ela não acresce nenhuma resistência na sua estrutura, tá? Por quê? Porque ela está numa região de compressão. A gente vai ver isso mais na frente. Já é um assunto mais avançado. Ó, então a gente tem, ó, hoje, lembrando, compressão, tração, e eu só vou colocar o último aqui, que é chamado de cisalhamento. Cisalhamento. O que é o cisalhamento? Ó, imagine aqui que você tem essa estrutura de concreto, ela está presa aqui embaixo, e agora essa força, ela vem nessa direção aqui, ó. Como é que essa estrutura vai se deformar? Ela vai comprimir, vai tracionar ou vai ser diferente? Ela vai se deslocar. Tá. Assim? Ela vai entortar para um lado. Ah, exatamente, né? Ela vai inclinar. É. Ela vai sofrer isso aqui, né? Ela vai ficar aqui, assim agora, ó. Não é isso? Isso. Ó. Tá, isso aqui ela vai ficar assim, né? Vou botar só azulzinho. O que é cisalhamento? Eu tava resolvendo as coisas de urgente, por isso que eu tô saindo. O que é Cisalhamento, cisalhamento? ó. O cisalhamento é quando você tem a estrutura e você aplica essa carga aqui, ó, desse jeito. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai sofrer o que a gente chama de uma distorção. Uma distorção. Tá? É que nem aquela coisa Quer dizer que cisalhamento é quando sofre uma distorção. É, quando faz isso aqui, ó. Quando você ela tá desse jeito e fica assim agora, tá vendo? Você tem isso aqui e você aplica essa carga em cima agora. Que tipo de forma de ver é? Oi? Que tipo de forma de ver? Não. Ela é assim, ó. Primeira, ela fica assim, inclinada, entendeu? É que nem aquela torre da Itália, né, professor? Pronto. Ela fica daquele jeito assim, né? Hum. Torre Pisa. Ela era assim e agora a carga tá aqui, ó. Você empurrou ela aqui, ela sofre essa distorção. Então a gente mede agora, né? A gente não mede mais isso aqui. O que a gente vai medir é o ângulo, tá? Ela sofreu uma distorção e agora ela tem um ângulo aqui, por exemplo, 60 graus, né? Ela agora está a 60 graus. A gente mede agora o ângulo de distorção, tá? Cisalhamento é isso aqui, é quando acontece essa distorção. Bom, eu vou passar para vocês alguns materiais também, se vocês estudem sobre isso, mas é porque a maioria dos materiais, eles são mais acompanhados de contas e eu gosto mais de passar questões mais práticas para que a gente entenda os conceitos. E quando chegar, ó, tudo isso aqui que eu estou dizendo, para que serve? Você vai chegar numa obra, né, por exemplo, ó. Você vai chegar numa obra, vai ver isso aqui. O cliente vai chegar e vai dizer, isso aqui. O que é que acontece? Se você não souber o que é compressão, tração e cisalhamento, por exemplo, você nunca resolve um problema desse, tá? Você vai botar ferro, vai abrir outro canto, vai não sei o quê. Então, isso aqui ele acontece porque sua estrutura ela se deslocou, se deformou, tá? E para você fazer... Pode falar, fale. Professor, mas o que é que faz para não acontecer isso? Faz o projeto. Desculpa aí. Na casa de minha comadre, lá no condomínio Santo Antônio, que fizeram agora, que se chama Barriguda, na casa dela tá essa rachadura, só que num cantinho aqui da luna até embaixo. Aqui? Aqui, mais no cantinho, professor.
Aqui, viu? Aqui? Isso, pronto, daí até embaixo. Pronto, é porque o projeto não foi, ou o projeto não foi. Isso pode ser várias coisas, né? Ou não foi feito projeto, ou o projeto não foi seguido na obra, ou então economizado nos materiais durante a fase da obra, entendeu? E isso foi um engenheiro da Caixa Econômica Federal que fez, viu? Ou Olha, então os eu pedreiros vou, compraram a carteira também. eu vou dizer uma coisa a vocês. Existe muita casa que cai feita por pedreiro. Isso aí é fato, né? Se você for em Recife na época de chuva, você vê um monte de casa lá caindo que foram os pedreiros que fez. Mas normalmente, quando você vê aquelas obras feitas no noticiário, né? Por exemplo, edifício Asa Branca em Olinda, edifício em Fortaleza, viaduto de não sei onde caindo, barragem de não sei onde rompendo. Vocês acham que essas obras foram feitas por pedreiro ou tem engenheiro lá fazendo? O professor acho que é um engenheiro, viu? Tinha engenheiro. Então, o fato de você ser engenheiro também não faz com que você saiba cálculo estrutural. Entendeu? Pode ter certeza, vocês vão achar muito engenheiro, muito técnico de edificações aí, que fez o curso e não aprendeu, ou então não estuda, né? Porque assim, por exemplo, vocês sabem, vocês já passaram um período que vocês podem se formar copiando dos colegas, ou filando, ou então vocês podem não dar atenção para a aula enfim, né? Só que o que acontece? Isso aí, lógico, a formação de vocês vai fazer que vocês se tornem técnicos de edificações. Mas isso aí é o formal, né? Formalmente você é técnico de edificações. Mas isso não significa que você está preparado, não, tá? Isso não significa que você está preparado para assumir responsabilidade. O que faz com que você esteja preparado para assumir responsabilidades é o que você faz, tá? A Não é uma prática, né? carteira, O que você pratica. não é uma carteira, não é um diploma, que vai fazer com que você seja um técnico preparado. Então, o que me preocupa muito, principalmente que eu tenho visto no Brasil, é isso, é porque grandes obras e obras de imponência estão caindo aí, porque engenheiros estão se metendo onde não devia, porque cada um tem sua área, né? Minha área é estrutura, eu não mexo com hidráulica ou elétrica, eu não me meto nisso, né? Minha área é essa, né? Eu não vou me meter, eu não vou fazer uma coisa que eu não é minha especialidade, né? Então, isso não quer dizer nada. Quer dizer, quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer que você esteja preparado. Então, sai o exemplo da Barrigudo, uma obra, sei lá, do governo, feita por engenheiro, com recurso da Caixa. É desse jeito, né? Agora, a gente está aqui para fazer diferente. Tenho certeza que dessa turma vai ter gente que vai fazer diferente e vai ter gente que vai continuar fazendo coisas desse tipo, né? Coisas, pode ter certeza, vocês vão achar colegas de vocês fazendo coisa errada por aí, isso aí é normal do ser humano. Agora, cabe a você, né, ter sua consciência e fazer as coisas certas. Mas, lá na Barriguda, se tivesse sido tudo feito corretamente, não estaria acontecendo isso. Existem os motivos físicos que a gente pode analisar aqui na aula, mas o maior motivo ou é corrupção ou falta de capacidade, tá? Ou é um desses dois. O motivo de fato Corrupção, é esse. entregar as casas inacabadas. Pronto. Então, Corrupção. os motivos são esses, tá? Agora, os motivos físicos. Quem estava por dentro ficou com o dinheiro das obras. Eu conheço gente que disse isso a mim. Infelizmente, a gente sabe Politicagem. onde a gente vive, tá? Mas aqui a gente pode analisar do ponto de resistência dos materiais. Mas, assim, é só uma chamada para vocês, porque fazer de vocês técnicos de edificações não vai. Simplesmente o diploma não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem muita gente que vai filar e só vai conseguir construir uma casa, né, se tiver um cara do lado fazendo e ele olhando o terreno do vizinho e fazendo igual. Porque não vai ter capacidade de fazer. Isso acontece, tá? O fato de ter o registro técnico não quer dizer que você tenha capacidade, não. Ou de engenharia, ou de qualquer outra, tá bom? Então, pessoal, é isso. Creio que tem que existir muito, muito respeito à profissão, dedicação, né? Exatamente. Acho que é o mais importante.
E consciência, né? Consciência, que faz parte do respeito à consciência. Sim. Consciência de você dizer, eu não sei isso, vou procurar uma pessoa mais especializada que eu. Para aprender. Deixa eu te ensinar isso. Não, eu já sei, eu vi no curso. Não. É. E assim que faz, me ensina. É bom aprender. Tem gente que acha que sabe de tudo, mas sempre há saberes diferentes, né? Tem coisas que eu sei, o senhor não sabe. Assim a gente vai dividindo com o outro e aprendendo. Exatamente. Pois pronto, gente. Então a aula de hoje é isso. Eu vou postar a aula lá no grupo. Revejam essas aulas, procurem aí, né, material sobre isso. E a gente vai andando, tá? Essa semana a gente não tem mais aula. Então eu vou postar as coisas lá no Classroom. E segunda-feira a gente se encontra, tá? Boa noite aí para todos. Estão liberados hoje. Boa noite, professor. Foi ótima a aula. Tá certo. Boa noite, professor. Um bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau, gente. Tá. Boa noite a todos. Ainda vai ter aula, pessoal, hoje? Boa noite a todos também. Não vai Tem ter. não, Cleide. Graças a Deus.